Amém. Vamos orar então, né? Pai querido, Pai Santo Jesus, estamos aqui na Tua santa presença. Pai amado, mais uma aula, Senhor Deus, aqui na Tua santa presença. Pedimos a Tua graça, o Teu poder, o Teu favor sobre nós, em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Pedimos a Tua graça, a Tua bênção para o pastor Lucas estar ministrando esta aula. Repreendemos todo o mal, Pai, todo levante, tudo que não procede do Senhor, todo que, Pai querido, com a intenção de atrapalhar, cai por terra agora, em nome de Jesus. Toda a força das trevas caia por terra agora, Pai. No Teu nome santo é que nós oramos. Pedimos a Tua graça para a irmã Daniela, o irmão Daniel, né? O pastor Lucas, todos que vão chegar, vão vir aqui, Pai querido e santo, e tira, Pai, cai por terra todo impedimento, né? Em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Assim nós te louvamos, te agradecemos, vai inspirando o pastor Lucas com teu Santo Espírito, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus, assim a gente ora e já te agradece. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Amém. Então, irmãos, como eu estava falando, eu fui consagrado ao Senhor, né, no ventre da mãe, porque o próprio Deus me deu a palavra de Jeremias uma vez. Ele me deu uma palavra de Jeremias. Só que o meu avô, ele tinha uma mãe esquizofrênica, doente, muito doente, e os médicos desenganaram ela na época. E então ele queria buscar uma cura espiritual, ele foi mergulhar muito no espiritismo, né? E então ele foi atrás de muita coisa maligna, porque ele não tinha discernimento. Na verdade, ele queria aprender espiritualmente as coisas, e nossa família é um pouco descendente de judeu, porque eu acho que o meu tataravô, sim, fugiu lá de Portugal por causa da perseguição, porque na Espanha matava, em Portugal mandava para o Brasil ou fugia, né? Em 1400 e pouco começou essa perseguição. Depois teve um outro reinado de um outro rei, tinha um rei português que defendia os judeus, teve um outro que não. A história é meio complicada. Eu sei que no ano de 1800 e pouco ele veio para cá, para o Brasil. Então eu tenho essa descendência judaica, eu não sei nem se eu posso ser dos 144 mil, quantos por cento do meu DNA é judeu, não sei. Eu sei que minha família não pode ser reconhecida judeu, porque já ficou muito para trás, né? Mas tanto do meu pai quanto da minha mãe, porque o meu pai é descendente de espanhol, minha mãe é descendente de português. Aí misturado com os índios, né? Ele quando veio para cá, o meu tataravô casou com índia, então... se bem que até que os índios também têm uma parte de judeus, porque foram as 10 tribos que se espalharam pelo mundo lá no Velho Testamento. A questão é que o inimigo tentou criar caminhos na minha vida através do meu avô, por causa das práticas, mas o Senhor cancelou tudo isso, graças a Deus. Eu passei muita dificuldade com o maligno, muita mesmo, muita, mais do que qualquer ser humano pode passar, ao nível do Daniel Mastral, para vocês terem uma ideia, né? E até espírito de suicídio também me atentou muito, muito. Então eu sou uma pessoa que eu tenho uma sede, um desejo de fundar as minhas raízes mais profundo, do mais profundo, do mais profundo, do mais profundo no Senhor Jesus, no Pai. E quando eu sempre dizia que algumas pessoas queriam ser santas por vaidade, e eu precisava ser santo por sobrevivência espiritual, porque se eu fizesse qualquer coisa, o inimigo procurava me destruir rapidamente, querendo cercar, criar situações terríveis, né? Então já passei por muita coisa, 40 anos de caminhada cristã. Eu me converti em agosto de 83. Na verdade, eu recebi o Espírito Santo em 18 de agosto de 83. Batismo no Espírito Santo. E o batismo nas águas foi dia 1º de janeiro de 84. Eu recebi o Espírito Santo antes de batizar nas águas. Bom, então, e de lá para cá, 40 anos de luta, muita luta, e muita experiência também, né?
Assim, só que engraçado, parecia que um tempo atrás essa luta ela era uma carga muito pesada. Meu Deus, era horrível. Mas de uns tempos para cá, parece que não aliviou. É como se eu não tivesse tido tanta luta assim, como se eu tivesse nascido ontem. E é muito bom esse alívio que Deus dá, né? É maravilhoso. Então, eu sempre fui muito perseguido pelo inimigo diretamente mesmo, acho que por Satanás. Eu tive uma visão dele pessoal, assim, né? Uma vez até apareceu uma potestade também para mim, ficou irritada porque eu estava fazendo umas coisas para Deus e eles vieram me incomodar. Então, estou aqui para servir o Senhor, eu não me importo. Então, vamos lá. Então, nós vamos entender aqui quem é o inimigo, porque existem as duas maneiras de se ver o inimigo, uma que o mundo oferece, um estudo, conhecimento que o mundo oferece, e outra que a palavra de Deus oferece. Então, nós vamos discutir aqui um pouco de cada um, para a gente tentar relacionar como que funciona essa situação contra a nossa vida. A palavra de Deus diz que nós não temos nenhuma condição de lutar contra Satanás. Não tem. Um ser humano não tem condição de lutar nenhuma contra o inimigo. É por isso que todas as pessoas que lutam contra ele são destruídas, derrubadas. Por quê? Porque vão na própria força. Tem que ir na força de Jesus. Só por Jesus você consegue lutar contra Satanás. Só por ele. Então não dá para você ficar medindo força, né? Algum demônio, algum espírito, tudo bem, mas o próprio inimigo não. E Satanás também não é um só, tá? Eu sempre achava que ele é um só, mas não é um só, não. Acho que tem uns 3 ou 4 príncipes aí que são os mais poderosos aí do mal. A personificação do mal é uma tentativa que tem sido feita pela humanidade através dos tempos. Então, todo mundo quer dar uma personalidade para o mal, tá? Porque a história resgata isso, né, de alguma forma. Os judeus acham que o mal é impessoal e que o anjo caído, ele já foi feito caído, ele já foi feito nas trevas para poder trabalhar com o ser humano. Eu não acredito nisso, porque aí Deus estaria produzindo mal por mal. Ele seria injusto, né? Eu creio aqui que os judeus, eles acham que a carne, ela tem o Satanás, né, junto. Então, eles acham que o opositor é também nós, né, o lado carnal. Mas essa oposição nossa, que veio dentro de nós, ela vem lá do fruto do bem e do mal, certo? Mas o judeu, ele não acredita no inimigo personificado, tá? Pelo menos as linhas que eu conheço do judaísmo, tá? Então, quem personifica o mal é o livro de Jó, algumas experiências, né, como no livro de Daniel e algumas outras em alguns outros livros, né, e o próprio Jesus, né, trouxe essa personificação do mal através do que ele também sofreu. Então eu acredito que ele é um personagem, sim, um ser com personalidade, não é uma força invisível, não é nada etéreo como o judaísmo pensa, e nem tampouco foi produzido por Deus. Tá? Então, como ele era querubim da guarda, ele era criado para exercer um papel e não exerceu esse papel, e então ele amou as trevas, vamos dizer assim, né? Amou as trevas. Então, o Senhor sempre fala sobre o amor a ele, que as pessoas que vão abandoná-lo é aquelas que amam as trevas, amam o mundo. Então, nós precisamos amar a Deus. E para amar tem que conhecer, e para conhecer tem que buscar. E então é uma coisa atrás da outra, uma coisa puxa a outra, você tem que orar, ler a Bíblia e tal, mas é uma atitude sua. Mas a rendição, que eu acredito que é uma das coisas mais poderosas que tem, é você se entregar para o Senhor, né? Totalmente. Então, o mundo, ele tenta achar um culpado para os males da humanidade, né? Que vai desde o homem, né? Normalmente o homem, qualquer ser humano é culpado. Nós nos acusamos muito uns aos outros, né? Representados pelos políticos, governos, passando por todos os ditadores, reis e monarcas. Adão, né? Tem gente que culpa até Adão, porque o Adão foi comer aquela fruta, até chegar em Deus, e tem gente que culpa Deus. Só que assim, a gente tem que lembrar que todas as pessoas que são manipuladas pelo inimigo, como ditadores, reis, monarcas, elas não têm
a gerência do mal em si mesmo, elas são usadas pelo inimigo. É por isso que a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, contra os impérios e potestades que militam nas religiões celestiais. Então, toda pessoa que está sendo usada pelo inimigo, ela não é da procedência dela mesmo aquele mal, né? O que ela tem é algum pecado, alguma maldade no coração, no sentido de que o coração dela não está arrependido, e o inimigo usa isso, né, como uma luva, né, a mão e a luva, tá? O homem é como a luva. Então, muita gente se pergunta, e a gente, isso do senso comum humano, né, a um certo nível de conhecimento bíblico, determinadas perguntas não precisam mais ser mais feitas, mas a gente vai conversar sobre algumas delas. Se Deus é justo, e por que ele fez o mundo tão injusto? É uma das perguntas que... E assim por diante, mas é realmente válido buscar a culpa em alguém? No caso, Deus tem culpa, né? Então, as pessoas querem culpar Deus. Por quê? Porque o próprio inimigo é que faz essa transferência de culpa. O inimigo, ele fica no anonimato, e aí, quando a pessoa faz uma coisa errada, né, ou alguém faz algo errado, é porque Deus é culpado. Mas quando acontece coisa boa, ninguém diz que é Deus que é o culpado das coisas boas, né? Sempre Deus fica sendo culpado das coisas más. Então, em várias culturas, né, existe o mal personificado, né? Essa personificação do mal, ele vai desde espíritos, né? Todas as culturas praticamente têm seres maus, seres bons, seres mitológicos, né? Particularmente, tem um relato na Bíblia sobre a existência de um ser celestial que se rebelou contra Deus, né? E se tornou o pai de toda maldade, mentira e desordem. Então, ele se tornou o pai de toda maldade, mentira e desordem, porque o primeiro coração em qual a maldade, a mentira, né, e o próprio Jesus falou que ele é homicida desde o princípio, se formatou, vamos dizer assim, se personificou nele, tá? Essa alternativa perversa e contrária a Deus, né, autor de Sumo Bem, né, tem vários filósofos que chamam que Deus, até o próprio Aristóteles falava que Deus é o autor do Sumo Bem. Chega a ser tão enfatizado em alguns discursos religiosos e místicos que parece que Deus pode ser substituído por uma alternativa contrária de igual valor. Então tem gente que é dualista, acha que o mal tem tanta força quanto Deus. E isso não é verdade. E às vezes as pessoas têm essa assim, sempre põe um peso para Deus, um peso para o inimigo, um peso para Deus, para o inimigo. Até na maneira de raciocinar e tal. Mas não existe isso. O mal não é do tamanho de Deus, muito pelo contrário, é bem menor. E tem até anjos no céu que são bem maiores que Satanás, tá? A proposta do reino de Jeová parece poder ser substituída por um reino oposto. Então, os satanistas e todas as pessoas místicas do mal, elas querem dizer que a liberdade dá a elas a alternativa de uma escolha, inclusive a do mal. Óbvio que existe uma liberdade, mas toda a liberdade, no caso, quando ela favorece o mal, ela está favorecendo a destruição da própria pessoa que escolheu aquilo. Então, essa liberdade que muitos defendem hoje vai levar à destruição, até porque eles não conhecem o que está por detrás, né? O que está por detrás dessa liberdade, porque a liberdade, ela tem para Deus a liberdade tem uma outra coisa. A liberdade, ela só vem para quem sabe amar. A verdadeira liberdade é para quem sabe amar, quem consegue amar. Então, o inimigo não consegue amar, então ele não é livre, ele está sendo escravo da própria maldade dele, e qualquer outra pessoa que acha que vai fazer um monte de coisas porque quer fazer, ele é escravo da carne, e a carne está sendo manipulada pelo inimigo. Então não tem liberdade dessa história. Essa dualidade maniqueísta é aquelas pessoas que dividem as coisas em bem e mal, tá? Não resolve a questão humana, nem faz a humanidade superar o mal pelo puro conhecimento dessa dualidade. Então, se você colocar que as coisas são preto e branco, alto e baixo, bom e mal, essa dualidade não ajuda ninguém a superar nenhum pecado.
Ninguém se torna melhor porque conheceu a dualidade das coisas. Muito pelo contrário. O problema da existência do mal, por essa descrição, só se complica ainda mais. Que aí tem coisas que as pessoas vão achar o bem no meio do mal e o mal no meio do bem, né? Mas isso é porque Deus transforma muitos males em bem. Tá? E muitas coisas que o homem acha que é bom, também acaba se tornando mal pelo egoísmo deles. Há quem diga que o mal é um equívoco da humanidade e culpa um ser por isso, achando um bode expiatório para livrar a cara da humanidade é muito conveniente e cômodo. Então tem gente que não assume responsabilidade pelo mal que faz. E quando você pergunta para ela, ela fala, não, foi o diabo que fez isso. Não, mas espera um pouco, quem obedeceu foi você. Então também não é solução, né, você resolver o problema dizendo que foi o inimigo. A outra parte também é a psicologia, no caso, que ela não reconhece a existência de Satanás. Eu acho, não sei, só o pastor João pode me dizer, a Constituição americana parece que reconhece a existência de espíritos maus e de Satanás. A Constituição americana. A brasileira, não sei. Eu vi isso num filme, no filme desses filmes de julgamento, de juízes. Se eu tiver errado, por favor, me corrija, pastor João. Mas parece que a Constituição americana reconhece a existência de Satanás porque ela é uma Constituição fundamentalmente cristã. A brasileira não. Mas a psicologia, ela não reconhece a existência do mal e nem a existência do pecado. Embora aquele psicólogo lá, o discípulo do Freud, o Jung, ele era cristão e ele reconhecia a existência do pecado, mas dentro da psicologia não é tratado o pecado como pecado, tá? Eles acham que esse é um tema religioso, e não é. É um tema existencial. O pecado é um tema existencial. Então, relativiza-se a existência do mal e atribui-se a ele ao medo, à ignorância humana, ou até mesmo a um conceito cultural sem fundamento real. Esse aqui já são os físicos, né, os cientistas. Os físicos, os cientistas, os materialistas dizem, não, o mal é medo. O mal vem do medo. O mal vem da ignorância, da obscuridade mental. As pessoas fazem as coisas erradas porque têm a mente obscura e também não se acredita no mal na universidade. Então, nesse parágrafo aqui, eu estou resumindo aqui os vários pontos onde o mal aparece e quais as desculpas ou explicações falsas, né, que são dadas. Em termos culturais, a manipulação da ideia do mal tem sido muito conveniente para algumas religiões. Então, tem algumas religiões, inclusive evangélica, que utiliza do medo do mal para manipular as pessoas. Medo de inveja, medo de demônios e tal, e exige determinadas obediências, né, ou práticas para poder afugentar esse mal, né. Essa forma perversa de usar a ideia do mal tem sido motivo da escravização mental e psicológica até o dia de hoje. Até o dia de hoje nós temos gente que está presa pelo medo do mal, o medo de Satanás, e Jesus nos liberta disso, porque ele é vitorioso sobre Satanás. Deus, né, Jesus, o Pai é maior que tudo o mal que existe na Terra, o maior. E até mesmo os anjos, né, 1/3 caíram, mas 2/3 estão do nosso lado. Então, se fosse para bater pau a pau, né, ainda tinha 1/3 sobrando, né. Então, Lúcifer é uma palavra que foi criada para dizer aquele que carrega a luz, tá? Aquele que carrega a luz. Ferro, a palavra ferro quer dizer algo que carrega, né? Então ele carrega a luz, ele que traz a luz. Satanás usa da luz das religiões, que deveriam ser luz para confundir a mente humana. Então, porque no princípio, na origem de Satanás, ele era mesmo uma luz de Deus. Ele tinha um papel sacerdotal, mas ele se corrompeu, né? Por isso que ele tem essa habilidade com as religiões, tá? Porque ele já foi um sacerdote, nós vamos ver a história com mais detalhe. A única luz verdadeira é aquela que vem do Pai, né? O Criador de todas as coisas. O Verbo se fez carne, mostrando que tanto a divindade quanto a humanidade são encarnáveis. Então, o mal, ele vai se encarnar na pessoa do anticristo. Por isso que eles precisam de um homem totalmente profano, né? Até no DNA, a corrupção
do DNA, uma tentativa de corrupção desde Adão, lá, a criação de Deus, para impedir Jesus de nascer e para também permitir um ser totalmente maligno se manifestar nesse mundo, porque como o mundo foi feito por Deus e a natureza humana ela tem um selo de divindade nela, o mal não consegue penetrar por completo. Então eles precisam profanar totalmente um ser humano, e então existem mulheres que se oferecem, né, em cultos para gerar seres malignos. Então precisam se dedicar a uma profanação total. Bom, e nós temos o Verbo, que é Deus, né, Jesus, que se fez carne, né? Então nós temos aí duas encarnações, né? Uma que já houve, que é a de Jesus, e eu agora do anticristo. Tá? O eu sou, que é Deus, é o absoluto, o restante é relativo a ele. Assim, o mal é o ser, né, espiritual, histórico, psicológico, culturalmente, arquetípico, que induz os homens a uma alternativa diferente de Deus. Então, tudo que desvia de Deus, né, seja ele um ser, uma cultura, uma ideia, né, um conhecimento histórico, é o inimigo, tá? Então, está bem caracterizado quem é o inimigo. Tudo que nos afasta do Pai. Este só pode fazer isso no ambiente daquilo que não é Deus. Então, onde não há luz, há trevas, né? E vice-versa. Então, quando não tem a luz de Deus, é que o ambiente do mal, né? Da engano, da mentira, né? É que prevalece, que é o contrário a Deus. Então, todos nós precisamos buscar ao Senhor por causa da sobrevivência da nossa existência. Tanto o crente como o não crente. O problema é que o não crente não sabe disso. Ele não sabe que não sabe, né? Como a gente sempre fala aqui. O não crente sabe que estamos numa guerra celestial. Ele não sabe que estamos no mundo decaído. Ele não sabe que existe uma história pregressa. Ele acha que o homem veio da evolução, que o homem está aqui para ser feliz, e que ele tem que desenvolver os seus talentos, a sua inteligência, ele tem que se tornar capacitado pelo conhecimento, pela profissão, e tem que fazer filhos e viver numa sociedade e tal. Mas só que os manipuladores desse mundo, que conhecem essa história de uma forma deturpada, obviamente, usam desse conhecimento e segredos para manipular essas pessoas que pensam em ser felizes, né? Como eu sempre vi a minha mãe e todo mundo dizendo na minha família, qual é o fundamento da vida? É ser feliz, é ser isso, é aquilo. E não é. Eu descobri que não é. Você tem que fazer as coisas certas, amar a Deus e Deus te dá a felicidade. Se você buscar a felicidade em primeiro lugar, você não vai encontrar, muito pelo contrário, vai só sofrer. Esse é o outro que não é a verdadeira luz, é Satanás, o usurpador, o mentiroso, que também se encarna no coração dos homens maus e no sistema do mundo como um tal. Então o inimigo, ele exerce influência, né? Não é totalmente encarnado no homem, né? A não ser no anticristo, né? Porque aí já vai ser outra situação extrema que vai ser criada aí, né? A distinção necessária destes dois seres na história do cosmos e da humanidade deve ser feita e sua identidade reconhecida, para que a nossa consciência tenha uma chance de escapar da corrupção que há no mundo que leva à morte eterna. Então nós temos que reconhecer a existência do mal, reconhecer essa identidade do mal e escapar. Esse negócio de querer as pessoas se identificam com cachorro, com gato, com árvore, é uma forma de destruir a identidade psicológica do ser humano para que o mal possa habitar. Essas pessoas, coitadinhas aí, que estão se identificando com a árvore, com planta, com animal, tem umas já se mudando até a forma do nariz, da língua, elas estão sendo enganadas. Não existe uma identificação, né, uma pasta psicológica que se molda a qualquer identidade. Não é como se fosse uma escultura, né? A gente sempre pensa que é uma pasta, né, você molda ela de uma forma que quiser. Eu me identifico com gato, eu me identifico com cachorro. Não existe isso. Nós somos humanos, seres humanos. O que está acontecendo é um problema espiritual com essa pessoa. Essa pessoa está com algum problema, em nome da liberdade, em nome de outros
práticas malignas estão definindo o ser dela de uma forma diferente da sua criação. E isso já começou com a mudança de sexo, né? E vai até os extremos, tá? E o nosso vídeo foi receber um strike, e para eu falar qualquer coisa aqui também complicado, né? Porque eles acham que isso é liberdade. Hoje o mundo é assim, o mal virou bom, o bom virou mal. Origem de Satanás. Então vamos ver aqui o que aconteceu para isso existir dessa forma, né? No livro de Ezequiel, vemos um relato profético da figura de Satanás representada por um rei de Tiro. Eu tive estudando a lenda de Atlântida, bate muito com o reino de Tiro, tá? Então pode ser o mesmo reino que foi destruído. Tiro afundou nas águas, assim como Atlântida, tá? O versículo 1 a 10 relata a condição do humano do rei de Tiro. Nesse capítulo 28 de Ezequiel, de 1 a 10 está falando do rei. Isso é feito para contextualizar com a descrição que vem a seguir. Do 11 ao 19, já não é mais um ser humano, porque um ser humano não tinha condição de ocupar essa posição aqui. Vamos lá. E veio a minha palavra de Jeová, dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz Jeová Elohim, porquanto teu coração elevou e disseste: Eu sou Elohim. Sobre a cadeira de Elohim me assento no meio dos mares, e não passas de homem. Não és Elohim, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Elohim. Então aqui, eu coloquei a tradução Elohim e Jeová, porque é o que está no original, tá? Não coloquei Deus, né? Porque aí ia confundir, né? Enviou a minha palavra do Senhor, Senhor em letras maiúsculas é Jeová, e Deus, Elohim. Então ele está dizendo que ele assenta no meio dos mares, ele está se declarando, né? Deus. Eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se esconde de ti, tá vendo? Esse rei aqui tinha uma sabedoria muito grande. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste para ti riqueza e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria e do teu comércio, aumentaste a sua riqueza e elevaste teu coração por causa das tuas riquezas. Aí, olha, isso aqui aconteceu na terra com o rei de Tiro. Ele era sábio como Daniel, mais sábio até que Daniel. E ele tinha tanta sabedoria que alcançou riqueza e tal. Então, esse rei, ele está replicando a história de Satanás aqui na Terra. Tá? E comércio, riquezas e coisas também houve no céu. Tá? Portanto, assim diz Jeová Elohim, porquanto estima teu coração como se for o coração de Jeová, por isso é isso que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Então, isso aconteceu com o rei de Tiro, tá? E vai acontecer contra Satanás, porque os 144 mil, né, é esse povo estrangeiro que vai lutar contra o inimigo, tá? Eles te farão descer a cova e morrerás da morte ultrapassada no meio dos mares. Então, essas são as duas coisas que estão sendo faladas em duas camadas ao mesmo tempo na mesma profecia. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Jeová? Né? Aí é que ele já está querendo ser Deus, né? Mas tu és homem, não Jeová, na mão do que te traspassa. Da morte dos incircuncisos morrerá por mão de estrangeiros, porque eu falei de Jeová. Então Deus promete destruir o inimigo, né? Destruir o anticristo. Então, esse é um versículo que já se cumpriu na vida do rei de Tiro e vai se cumprir na vida do anticristo. Observe que a partir dos versículos seguintes, o relato não mais se aplica ao rei de Tiro, mas uma figura angelical, querubim protetor, que foi lançado da terra por causa de sua corrupção. A gente não tem ideia do céu e dessa dimensão celestial, mas nós vamos ter, né? E depois nós vamos compreender muita coisa. Eu não sei se o conceito de avatar todo mundo conhece, mas nós estamos aqui na Terra com uma cópia, uma representação reduzida de nós mesmos. Por causa do pecado, nós estamos reduzidos.
reduzido à matéria, reduzido à consciência mental, dos pensamentos, dos sentimentos. E quando nós formos transformados, e nós vamos estudar isso aqui, nós vamos recuperar essa dimensão espiritual como filhos de Deus. Então, o inimigo aqui na Terra, ele também está nessa condição, né? Mas ele teve antes uma outra condição. Então, é por isso que tem esse paralelo, tá? Só que nós não temos uma pré-existência para poder entender isso. Se bem que a palavra de Deus fala que nós vamos voltar para casa, né? Então, voltar é de onde saímos. Então, aí fica as minhas dúvidas, tá bom? Veio a minha palavra de Jeová dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Agora vai lá, falar do rei de Tiro, mas ao mesmo tempo falando sobre Satanás. Assim diz Jeová, tu eras o ser de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Tá? Aí está se revelando ao querubim. Se quem que esse rei de Tiro, a nova Tiro, que é aquela Tiro antiga, que é a mesma Atlântida, foi destruída, né, pelas características muito parecidas, ela foi reconstruída agora, mas não no meio dos mares, né? Mas ela foi reconstruída ali naquela região da Dubai, aquelas regiões árabes ali. E tem o mesmo principado, vamos dizer assim. Só que parece que depois que houver um grande terremoto na Terra, os continentes vão mudar. Vão aparecer 10 continentes ou 10 reinos, né, na Terra. E parece que Tiro, essa Atlântida, vai reerguer. Eu sei que a geografia do planeta vai mudar. América do Sul, América do Norte, África, Oceania, Europa, e tudo isso aí vai mudar. Tá? No grande terremoto, os continentes vão se mover em dias. Então, dizer que o dilúvio não houve, vai cair por terra, dizer que houve evolução dos continentes durante milhares de anos, vai cair por terra. Vocês vão ficar sabendo que a geografia do mundo mudou. Até para ir de uma cidade para outra, vocês vão ver que não é mais o mesmo caminho, tá? Quando ocorrer os terremotos. Se a gente tiver aqui ainda, né? Não sei também a ordem dos acontecimentos nesse sentido. Filho do homem, levanta uma alimentação sobre o rei de ti e diz, assim diz Jeová, tu eras selo de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Então, selo de medida é uma pessoa, né, que avaliza outra pessoa. Né? No caso, a perfeição e a formosura era avalizada por meio da beleza e da formosura de Satanás. Era assim que era avalizado os seres espirituais. Tá? É tipo um padrão de qualidade. Estiveste no Éden, jardim de Jeová, de toda pedra preciosa era tua cobertura. Então, a roupa ou as vestimentas de Satanás tinha sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Então dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pedras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Juntando com ouro, 10. Eu associei a cada pedra a uma montanha, e montanha no livro de Enoque também são os planetas, né? Então aí nós temos aí, mas eu não tenho certeza disso, só fiz uma associação. Em ti se fazia os teus tambores, e os teus pífaros no dia em que foste criado foram preparados. Então havia música, né? Em relação ao inimigo, né? Por isso que ele usa muito da música hoje para entorpecer, enganar. Tu eras o querubim, então ele era um querubim, ó, ungido para cobrir. Te estabeleci, aqui te fala guardar, tem outras traduções que fala guardar. Vou até olhar aqui na minha King James, para me ver como é que tá. Deixa eu ver que versículo que eu tô. 28 de 1 a 9, né? Ezequiel 28. Que cobre, eu te estabeleci assim. Ah, tá. Tá. Aqui está escrito,
Está escrito o que cobre, né? O querubim ungido que cobre. Bom, no Monte Santo de Jeová estavas no meio das pedras afogueadas andando. Esse Monte Santo, pessoal, nós já estamos nele, espiritualmente nós estamos, tá? Houve uma corrida, lembra lá, o irmão Geraldo falava, sempre avisava da corrida, nós chegamos ao Monte Santo, estamos nele, tá? Só que nós não vemos, espiritualmente nosso espírito já está no Monte Santo. A noiva e a igreja já está no Monte Santo, todos os que estão esperando a volta de Jesus estão se dirigindo ao Monte Santo. No meio das pedras afogueadas andava. Essas pedras afogueadas, elas podem, acho que, ser traduzidas como pedras brilhantes, pedras que brilham, né? Existe um brilho que é da radiação das pedras, que é o urânio, por exemplo. O urânio, ele brilha no escuro. E existe o brilho das pedras preciosas, que reflete a luz. Então, esse aqui não está tão claro, né, para saber caminhaste para cima e baixo no meio das pedras do fogo. Aqui está escrito de outra forma, né? Aqui tem a leitura de King James, é assim: caminhaste para cima e para baixo no meio das pedras de fogo. Tu eras perfeito nos teus caminhos desde o dia que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Então, a King James tem uma outra tradução, um pouco diferente, então depois vocês comparem, tá? E às vezes uma tradução esclarece mais que a outra. Perfeito nos seus caminhos desde que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, achou-se iniquidade em ti. De onde veio essa iniquidade? Então, esse aqui é o contemplar das trevas, né? Que ele amou as trevas, ou desejou as trevas, ou, como eu sempre digo, as possibilidades ruins que Deus não tinha preparado para nenhum de nós, ele quis trazer à existência essas possibilidades. E ele estava guardando a criação de Deus. Ele era um querubim que defendia a criação dessas possibilidades ruins, né? O ódio, a inveja, o rancor, a maldade. Deus não criou nisso. Era uma possibilidade disso acontecer. E ele foi lá e encarnou isso. Encarnar é para vocês entenderem, né? Jogou para dentro de si, né? Porque ele não era carne. Ele materializou, ele também não era matéria, ele espiritualizou, sei lá. É difícil falar, né? Mas ele trouxe à existência essas coisas, essa iniquidade. Tá? Ele era para guardar, ele estava ele era um querubim, tipo um guardião que está na porta de um edifício, entre o lado de fora e o lado de dentro. Ele era isso. Entendeu? Ele estava entre a luz e as trevas, então ele tinha que impedir as trevas de entrar no reino. E ele deixou entrar no coração dele, por isso foi expulso. Na multiplicação do teu comércio, então ele fez comércio, né? No céu tem comércio. Encher o teu interior de violência e pecaste, por isso lancei profanado do monte Jeová. E te fiz parecer, ó querubim protetor das pedras, cobridor do meio das pedras fogueadas. Então, no céu, o céu não é um lugar nublado, cheio de luz e esfumaçado, onde todo mundo fica só dando glória a Deus diante do trono, não. O céu tem uma cidade, tem cultura, tem pessoas, só que não tem pecado. E tudo que se faz na terra, que os homens inventam, é inspiração que o inimigo traz daquilo que era do céu, inclusive o comércio. Tá? Elevou-se, só que é uma forma sublime, não é a forma egoísta e gananciosa que tem aqui, não. Elevou-se teu coração por causa da tua formosura, né, não. Ele começou a se olhar no espelho, vamos dizer assim, né? Para você ver a sua própria formosura, você tem que olhar em algum lugar. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, né? Então, ele achou-se formoso e resplandecente. Por terra te lancei diante dos reis te pus para que olhem para ti. Então, aí diante dos reis, pode ser os reis que somos nós, reis e sacerdotes, ou pode ser os reis da antiguidade. Vocês vão ver também que Satanás, quando ele chegou aqui na terra, ele instituiu 12 reis, assim como tem os 24 anciões lá no céu, né? Os 12 apóstolos, aquela história toda, ele também tentou imitar aqui na terra. Tá? Teve várias coisas que ele fez aqui durante o tempo que ele estava aqui na terra, desde o princípio. Diante dos reis, para que olhem para ti, pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, olha lá, injustiça. Então, comércio com justiça
é aprovável diante de Deus. O que não é aprovável é comércio com injustiça. Profanaste os teus santuários, né? Então ele deixou o pecado entrar no lugar santo, que era o coração dele. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo. Esse aqui bate com aquele Isaías 33, né? Que todos os nossos espíritos é fogo, né? Que eu já expliquei também, que o espírito devora a alma se ela não retorna para Deus. E o espírito se torna em glória quando ela retorna para Deus. E te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Até a Record, na novela lá do Gênesis, e que ela veio fazendo ao Gênesis lá desde o começo, ela mostra Satanás se transformando em cinza, né? E depois ele retoma a forma humana. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados em ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá. Então, também tem um relato que diz que o iníquo, né? O iníquo é o homem mais ímpio que existe, que é o anticristo, vai ser destruído com a sopro de Jesus, tá? Parece que até no Islã existe uma referência a esse tipo de morte. Tá? Observe que o relato diz que que ele estava no Éden, jardim de Jeová. Sabemos que quem estava no Éden era a serpente. Isso porque Satanás já havia caído por terra, embora ainda se mantinha no Éden. Ele havia sido lançado para fora do monte de Jeová e veio para a terra sem forma corpórea, pois ele tinha sido transformado em cinzas. Então, o Éden é como um elevador celestial, né? Ele liga o céu com a terra. E a serpente, ela estava no Éden já aprisionada dentro da árvore, tá? Deus já revelou isso, que a serpente estava aprisionada naquela árvore. Mas então tem uma história anterior, é por isso que nós estamos trabalhando com a guerra celestial, para entender essa história um pouco sobre essa história anterior. Então, quando ele tenta Adão, ali no paraíso, ali o Éden, né, ele já tinha Satanás já teve uma história anterior nesse Éden, ele mesmo, né? E ali ele já tinha pecado, já tinha sido lançado e foi colocado ali naquela árvore. E ele tenta Adão porque ele quer construir esse mundo, né? Ou trazer esse mundo para a existência para que ele pudesse governar, né? Porque Jesus fala que Satanás é o príncipe desse mundo. Príncipe é primeiro, princípio, aquele que dá origem. Então foi Satanás que deu origem ao mundo, né? Esse sistema de coisas aqui, da forma como funciona, tá? Bom, então agora nós vamos mudar para os anjos, né? E em Isaías 14 também fala alguma coisa, só para me fechar o assunto. Aí vocês podem comentar, se vocês tiverem algum comentário, quiser ler também a King James na versão, para ajudar também, pode ler. Isaías 14, né, diz assim: Como caíste, ó Lúcifer, filho da manhã? Tu foste derrubado ao chão, que enfraquece as nações. O anticristo vai enfraquecer as nações agora, né? Porque tu tens dito em teu coração, eu ascenderei em direção ao céu. Eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus, olha lá, acima dos anjos e dos filhos de Deus, que somos nós. Eu também sentarei no monte da congregação nos lados do norte, olha lá. O monte da congregação é onde assentam os anjos, né? E nós também. E ele queria estar lá. A terra, por isso que a irmã Daniele perguntou, por que fala lados do norte? Porque a terra era um continente só, né? Pensa numa bola que tinha só um continente e ninguém vinha para o outro lado. Então todo mundo pensava que a terra era plana porque era uma pizza só. E ninguém via o outro lado. Então, e outra, é por isso que fala tarde e manhã, porque só havia tarde e manhã. A orientação do eixo da Terra não permitia ter noite, era só tarde e manhã, tarde e manhã. Depois começou a ter noite. Tá? Então, o eixo da Terra mudou, né? Depois a gente vai ver também, e essa coisa toda. E por isso que ele ambiciona sempre o lado do norte. O mal sempre vem do norte. A Rússia está no norte. Os hiperbóreos estavam no norte. Né? Aqueles que o Hitler procurava também, ixi, não pode falar essa palavra. Estava no norte. Ai, meu Deus.
Tem arianos, os arianos estavam no norte também, todo esse povo no norte. Aí diz assim, eu ascenderei acima nas alturas, serei semelhante ao Altíssimo. Queria ser semelhante a Jesus, né? Contudo, tu serás derribado ao inferno para os lados do abismo. Aqueles que te veem observarão e considerarão a teu respeito, dizendo, este é o homem que fez tremer a terra e sacudir os reinos. Aí já está se referindo ao anticristo, porque a profecia ela tem ligação dupla, tem várias camadas, tá? Que tornou o mundo em um deserto, é o que vai acontecer agora. E destruiu as suas cidades, que não abriu o cárcere dos seus prisioneiros, né? Gente preso injustamente, como nós vimos lá no 8 de janeiro, né? Que tornou o mundo como um deserto, destruiu as nações, não abriu o cárcere dos prisioneiros, todos os reis das nações, todos eles repousam em glória, cada um em sua própria casa, porém tu és lançado para fora da tua sepultura, como um ramo abominável, como as vestimentas daqueles que são assassinados, né? Atravessados com a espada, precipitados para as pedras da cova, como um cadáver pisoteado. Tu não serás congregados a eles em funeral, uma vez que tu tens destruído a tua terra e assassinado o teu povo. A descendência dos malfeitores nunca terá renome. Né? E aí vai. E lá, né, em Ezequiel, onde nós estávamos lendo, né, na versão aqui, King James, fala um pouco diferente, só vou ler, e aí quem quiser comentar, pode comentar também. Porque aqui tem vários comentários, né? Eu estou fazendo uma Bíblia com comentários, né? Eu estou chamando ela de Bíblia do Acadêmico. É uma Bíblia igual a outra, com os comentários, mas eu coloco comentários mais realistas, no sentido assim que eu não defendo o judaísmo, e eu não defendo política. Então, às vezes tem uns comentários que eles são politicamente corretos e tiram a fé, eles desfazem do poder de Deus, né? Então, aqui, por exemplo, esse é a Torá. Alguns comentários são politicamente corretos, né? Alguns defendem o judaísmo como prática religiosa, sabe? Então, eu não gosto disso. Eu gosto de defender o coração de Deus, a pessoa de Deus, como é Deus na realidade. E eu estou fazendo uma Bíblia e eu estou chamando ela de a Bíblia do Acadêmico. Era para chamar Bíblia do Universitário, mas universitário todo mundo pensa que tem que ser universidade, acadêmico é qualquer pessoa que faz qualquer curso. E eu vou fazer um PDF, distribuir, né, se eu conseguir direitos autorais suficientes, porque tem uma versão que ela não tem autoria nenhuma, não tem direitos autorais sobre ela, né, é a mesma versão que eu usei para fazer a tradução para o Michael Rood. Então, e tem uma outra versão também, que é usada pela os Gideões Internacionais, que não tem direitos autorais, né? Então, aí nela eu estou recuperando o hebraico e colocando os comentários. Aí se eu mandar as ofertas, cada um que receber um PDF manda R$10 para mim, não é para pagar nada não, porque o trabalho é muito grande, nem R$10 vai pagar o custo, você vai ter um PDF. Eu só não vou imprimir, porque eu não tenho como imprimir, é só para poder gerar oferta para o grupo de assistência aos irmãos, tá? Então, quando ela estiver pronta, eu já mandei uma versãozinha aí para algumas pessoas me ajudar, mas ninguém ajuda, sempre assim. É complicado, você fala assim, poxa, você vai ler a Bíblia, você não tem que ler a Bíblia, leia a minha e traz assim as dúvidas, que dos comentários aí eu vou acrescentando, porque eu fiz todos os comentários possíveis, né, usando física, usando ciência, usando os cursos que eu já dei, né, tem textos lá que tem 2 versículos, tem 3 páginas de comentário. E eu já li tanto a Bíblia, que eu sei quando um comentário é ruim, quando é coisa do inimigo, quando é gente com medo de falar coisas que eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de falar nada, e eu não tenho esse problema, graças a Deus, e não quero ter, né? E então eu quero falar a verdade, viver a verdade e tal. Só que eu sou controlado, se Deus fala, fala, eu falo, se Deus fala, não fala, eu não falo. Às vezes eu suporto muita coisa calada, eu não falo, né? Na universidade tem muita gente que se levanta contra mim, muitas coisas, mas eu também não debato, então eu não crio atrito. Mas se precisar falar, eu falo. Eu vou falar, porque é para o bem deles, e o Senhor já mandou uma palavra até dizer, ó, eles ficam magoados na hora, mas se eles se salvarem, eles vão te agradecer depois.
Então vamos lá, vamos ler aqui Ezequiel 28, na versão da King James, tá? Que está um pouco diferente e talvez acrescente mais detalhe. Aí vocês podem comentar, porque a aula é 1 hora, né? Já está quase 1 hora de aula. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto teu coração está elevado e tu disseste, eu sou Deus. Eu me assento no lugar de Deus, no meio dos mares, porém tu és homem e não Deus, embora estabeleças teu coração como o coração de Deus. Você vê que essa entonação aqui, verbal, ela já dá mais característica ao presente, né? Eu sou Deus, é o presente. E dá muito próximo do anticristo, né? O que nós estamos vendo hoje. Eis que tu és mais sábio que Daniel e não há segredo que possa se esconder de ti, tá vendo? Ó? O próprio Deus falando isso dele, né? Então o inimigo, ele conhece muitos detalhes, né? Até o Evangelho das Estrelas, eu vi uma revelação dizendo que o inimigo conhece, sabe os tempos das coisas. Então ele trabalha assim. Só que ele não fecha o assunto, né? Quem fecha o assunto é Deus e quem dá a vitória é o Senhor. Por isso que nós dependemos do Pai. Com tua sabedoria, com teu entendimento, conseguiste para aqui riquezas. Olha lá, ele conseguiu riquezas. E se conseguiste ouro, prata e para os teus tesouros. Assim como foi o rei de Tiro, foi o Satanás. Nós vamos ver a história, tá? Pela tua grande sabedoria, pelo grande comércio, aumentaste sua riqueza e teu coração está elevado por causa das tuas riquezas. Então esse é o orgulho de ter, né? O orgulho de saber. Tem vários orgulhos aqui. O poder, o saber, o ter, o fazer, né? Isso tem que tomar cuidado. Né? A gente tem que se afastar desses orgulhos. Porque o orgulho é a causa dos males, né? Portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto tu puseste teu coração como o coração de Deus, eis que, portanto, eu trarei estranhos sobre ti, os terríveis das nações, e eles desembainharão as suas espadas contra a tua beleza, contra a beleza da tua sabedoria, e eles corromperão o teu brilho. Eles te derrubarão até a cova, e tu morrerás as mortes daqueles que são mortos no meio dos mares. Né? Então, aqui, como é uma profecia que Ezequiel falou e isso iria acontecer, então está falando no futuro. Né? Tu dirás, eu sou Deus diante daquele que te mata, mas tu serás homem e não Deus na mão daquele que te mata. Tu morrerás a morte dos incircuncisos pela mão de estranhos, porque eu falei, diz o Senhor. Além disso, a palavra do Senhor vem me dizendo. Então, lembra lá daquele salmo, né, que fala dos anjos, dos seres, que fala, vós sois deuses, né, contudo como homem morrereis. Não? Então, também bate também com isso aqui. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, diz-lhe assim, diz o Senhor Deus. Tu selaste a soma cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Tu estiveste no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era cobertura, sardônica, topázio, diamante, turquesa, onix, jaspe, safira, carbônico, esmeralda e ouro. Deixa eu ver aqui, tem 10 também, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, exato. Os trabalhos dos teus pandeiros e das tuas flautas foram preparados em ti no dia em que foste criado. Tu és o querubim ungido que cobre. Eu te estabeleci assim, tu estiveste sobre o monte santo de Deus, aí já fala passado, né, estiveste. Caminhaste para cima e para baixo no meio das pedras de fogo. Então, Satanás, ele levava o louvor, né, do trono, de onde ele recolhia o louvor e levava para Deus, né, talvez seja isso. Meio das pedras de fogo, né. Nós somos comparados às pedras, será que era o povo que vivia na terra nessa época? Tu eras perfeito nos teus caminhos desde o dia que foste criado até que se achou iniquidade de ti. Por causa da amplitude das tuas contratações, foste cheio de iniquidade e pecaste. Por isso eu te lançarei como profano para fora do monte de Deus. Eu te destruo, ó querubim, cobridor do meio das pedras de fogo. Teu coração elevou-se por causa da tua beleza, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu brilho. Te lançarei por terra diante dos reis e te coloquei, para que te contemplem. Então tu contaminaste os teus santuários pela multidão das suas iniquidades, pela iniquidade do teu comércio. Portanto eu farei sair um fogo do teu reino, ele te devorará, e te trarei as cinzas sobre a terra à vista de todos aqueles que te contemplam. Todos que te conhecem entre as pessoas ficarão espantados de ti. Tu serás um terror e nunca mais existirás. Você veja que essa palavra nunca mais existirás, eu vou até conferir se ela está no outra tradução. É o verso 28, 19. Porque é muito forte, né? O mal não vai existir mais, né? O mal será extinguido.
Outra coisa, deixa eu falar outra coisa que também vai servir para a libertação de vocês, assim como serviu para a minha. Não mais subsistirá, aqui para subsistirá, existirá. Veja só, toda vez, preste bem atenção, tá? Aqui o intento desse estudo é libertação, cura, santificação, tá? Toda vez que eu falar de anjos, demônios, e você sentir arrepio, ou falar de Satanás, sentir medo, sentir a presença dele, então você vai, antes acontecia muito isso comigo, muito, não podia nem ouvir falar. Então a minha família, por exemplo, não gosta de ouvir falar, tem gente que não gosta de ouvir falar nada do inimigo. Não é bom você ficar falando, mas quando você sente, é porque alguma coisa está errada, você não pode sentir medo de Satanás, nem arrepios, nem nada, você tem poder sobre ele. Então você precisa pedir a Deus para sondar o seu coração e pedir libertação, porque alguma coisa ele está ainda com alguma brecha em seu coração. Hoje já não sinto mais nada. Ele não tem assim prevalecência, não tem nada sobre a minha vida, né? Já santifiquei minha vida toda para o Senhor, não tem retorno, é só dele, por ele, para sempre, internamente, irreversivelmente, amém? Mas ainda tem pessoas que sentem qualquer coisa. Se você sente qualquer coisa, quando fala do inimigo, quando fala de Satanás, levante a mãozinha e nós vamos orar também, tá? Para a libertação sua. Nada. Isso. Mas pode ser que tenha alguém aqui, né, irmão? Então vamos dar aqui a oportunidade para que nós possamos fazer uma oração de libertação, tá? Daniel de Deus acredita que a Terra é plana. Ou então, irmão Daniel, a questão é a seguinte: quando eu for arrebatado, eu vou ver a Terra como ela é. Eu acredito que ela é plana por causa da dimensão superior. É meio complicado explicar isso agora, tá? Aqui embaixo ela é globo, lá em cima ela é plana. É meio complicado explicar isso agora, tá? Se tiver alguém que sente medo, arrepio, quando fala do inimigo, ou quando fala de Satanás, ou qualquer coisa, pode levantar a mão e nós vamos orar. Alguém quer fazer algum comentário? Pastor Jones, pode orar. Pode falar. Tá mudo aí. Tá mudo. Sim, irmão, tá? Ninguém vai discutir isso não, tá? Fique em paz. Irmão, Pastor Jones, seu microfone tá mudo, não tá funcionando. Você tá falando? Conseguiu? Tá mudo. Aí, deu. Tava dando problema aqui. Eu fiquei preocupado. Isaac. Escute, a sua bateria tá carregando? Ela tá meio viciadinha, meio tal, mas assim tá. Quer mandar lá no. Dá pra usar, entendeu? Não tem problema. É high-tech lá, high-tech, né? Não tem problemas mais graves. Não tem, dá pra. Se tiver mais problemas, me avise, eu entro em contato com eles, tá? Eu entrei em contato com que o senhor me deu lá, aquele, né, o site lá, eu tentei falar pelo WhatsApp, estou esperando a resposta lá, não sei se vai, né? Mas vamos aproveitar, né, pastor Lucas, está na garantia, né? Ele falou que até o dia 3 de dezembro você pode devolver. Tipo assim, se eu tentar iniciar, sem estar carregado, ele não inicia, ele apaga. Agora, se eu colocar o cabo, ele vai normalmente. Mas ela é meio viciadinha. Eu posso tirar o cabo agora, vai continuar normal. Só que ela vai descarregar bem rápido, entendeu? Vai descarregando rápido. É esse probleminha, acho que é só isso aí, né? Se a gente entrar em contato lá com eles, né? Pastor, os 144 mil estarão vivos no tempo final ou serão escolhidos entre os mortos também? Olha, é uma boa pergunta, irmã Daniele. Eu sempre achei que os 144 mil poderia ser uma escolha de todas as épocas, né?
Então, aí tem um segredo. Eu não sei, mas eu vou contar espera só um pouquinho, deixa eu terminar essa pergunta dela aqui, pastor Jones, já você comenta. Tá bom. Então, eu acredito, irmã, que os 144 mil são escolhidos dentre os vivos, porque eles são transformados, tá? Agora, se você pegar o seguinte, veja só, você coloca 12 anciões na terra, 12 anciões no céu, dá 24 anciões, tá? 12 anciões são reis, 12 anciões são sacerdotes, tá? Se você multiplicar cada ano 12 anciões na Terra multiplicado por 6 mil anos, dá 72 mil. Se você juntar com os 12 anciões do céu por 6 mil anos, dá mais 72 mil. Então dá 144 mil, que são os 24 anciões durante os 6 mil anos. Tá? É outra revelação que Deus me deu. Então, houve 24 anciões reinando durante esses 6 mil anos. Agora, esses 144 mil, eles são um fruto colhido da terra que representa também todos os reis e sacerdotes de todas as épocas. Então, é como se a unção de todos os reis e de todos os sacerdotes de todas as épocas viesse para ser distribuída aos 144 mil. Porque os 144 mil, eles têm talentos muito diferenciados, né? Não tem um 144 mil que seja exatamente igual ao outro. Isso já deu para saber também, tá? Então, eu acredito que são os vivos, sim. Pode falar, pastor Jones. Amém, amém, né? Glória a Deus. E eu não sei, às vezes eu fico pensando também, né, pastor Lucas? Porque na ressurreição, né, os mortos em Cristo vão ressuscitar, né? Uhum. Agora, talvez uns dos 144 mil estejam entre os mortos que depois vão, né? É uma questão que se morreu uma vez, não pode morrer mais. As possibilidades são infinitas, né, pastor? Sim, com certeza. Só que quem morreu não morre mais, né? Daí não, né? Agora, mas é assim, pastor, esse é um assunto muito profundo, né? Essa questão toda aí do mal, da origem do mal, né? Porque eles dizem assim que Deus tinha feito no princípio 12 anjos, 12 príncipes, né? Deus, daí ele fez 12 príncipes. Um deles, por exemplo, entre eles está Miguel, Gabriel e Lúcifer, né? E também, aí eles dizem que quando Lúcifer caiu, 4 foram com ele, desses 12, né? Digamos, seriam os 12 príncipes mesmo, eles são os mais próximos de Deus, né? Agora você veja, né? O que acontece, né, pastor Lucas? Um anjo do gabarito de Lúcifer, né? Como o senhor falou, explorando as possibilidades do mal. Olha o que aconteceu, o que ocasionou, né? A consequência de tudo isso, né? Então então ele é como o pastor Lucas falou, né? As possibilidades na mente, o mal, ele era uma possibilidade, né, pastor Lucas? Ele era uma possibilidade. O céu era puro, né? A gente parte do princípio que o céu não tinha contaminação nenhuma, tudo puro. Então ele era o guardião e aí ele gerou. Ele sabia das possibilidades porque ele foi colocado para guardar das possibilidades ruins, né? Isso, né? Ele devia até guardar as possibilidades, né? Ele devia defender. E ele adotou como um reino para ele. É o que dá para entender, né? Agora, o que aconteceu, né? Ele caiu nas possibilidades, né? Ele caiu nisso aí, né? Virou uma tentação para ele, né? Isso. E a gente vê, né, pastor Lucas, que realmente o conhecimento, ele é perigoso, ele pode se tornar perigoso, né? Muito conhecimento sem preparo, ele se torna perigoso, né? Se torna o conhecimento. Então, hoje em dia, por exemplo, pastor Jonas, por que as pessoas estão explorando o homem virar mulher, mulher virar homem, mudar DNA, fazer toda coisa aí? É testando possibilidades, né? Exatamente. Testando todas as possibilidades, né? Mesmo que isso acarrete o mal, né? Acarrete sofrimento, né? Exatamente. É isso que está acontecendo, E Satanás, ele tipo assim, propõe isso, né? Assim, ele propõe como liberdade, né? Como liberdade. E realmente, o ser humano, ele não está preparado para ter todo o conhecimento, né? Agora, né? Por isso que no Éden, eles estavam em estado de inocência, né?
É por isso mesmo, né? E agora o conhecimento da árvore do bem e do mal só acarretou o mal, né? Eles tiveram conhecimento, mas eles não conseguiram suportar aquele conhecimento, né, Pastor Lucas? Aquilo, tipo assim, eles não conseguiram dominar aquilo, não dominaram. Aquilo começou a ser usado para o mal mesmo, né? Mas é isso, né? A gente vê que E outra, Satanás, ele as explorou... possibilidades, ela entra no coração, né? E depois formata o ser conforme a possibilidade do coração. Então, por isso que fala lá, em tudo que se deve guardar, vigia o teu coração. Porque dele procede as saídas pode ser, né, as possibilidades, as saídas, né, da vida. Agora, eu acredito assim, né, que um dia ou outro, de repente, eles teriam o conhecimento, Adão e Eva, né, quando eles estivessem preparados para aquilo, né. Eu acredito que o Éden era uma preparação para os dois, né, porque ia chegar um momento, né, Pastor Lucas, que eles iam ter que se unir para formar a humanidade. Isso ia acontecer. Ah, sim, isso sim. Só que tinha que ser na hora certa. Agora, o que Satanás fez? Tipo, deu um atalho, né? Tipo assim, né? Ele concedeu aquilo antes do tempo, o tempo devido, né? Porque um dia ou outro os dois iam se unir para formar a humanidade. Isso ia acontecer, era o propósito, né? Mas Satanás deu antes do tempo, né? E aquilo, né, acarretou assim, o ser humano não controla o mal, ele não tem domínio. Esse que é o problema, né? O ser humano não consegue ter domínio pleno sobre o mal, né? E muita gente acha assim que tem domínio. Ah, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, né? Muitas vezes as pessoas acham isso hoje. A pessoa quando ela penetra no mal, ela fica escrava, ela não reverte. Não consegue, é uma Só escravidão. Deus reverte o mal. E os homens estão fazendo exatamente isso. Você veja o cinismo, né? Eu vejo o cinismo, por exemplo. Você veja as entrevistas, né, do Bill Gates e de outros caras aí, quando eles falam dessas coisinhas maravilhosas que eles inventam, né? Vamos falar assim, porque o outro vídeo já deu strike, eu já falei 2 palavras aqui que pode dar strike. Então, aí, você veja só, a IA está bem treinadinha agora, né? Eu acho que eu não falei tanta coisa séria, mas eu acho que eu falei uma palavra lá, dos brinquedinhos que eles inventaram para a nossa saúde, né? E você veja como eles acham que aquilo vai resolver o problema, só que tem 2 máscaras ali, né? Uma que as sociedades que estão por detrás, né, elas têm um plano. E para outra, eles vendem para nós uma propaganda bem assim, humanista. Então, e eles falam dessas possibilidades. Ah, não, você vai ser feliz, não vai ter nada, você vai viver numa cidade de 15 minutos, você não vai precisar trabalhar porque vai ter uma IA que vai fazer as coisas. Então, você veja como eles tratam essas possibilidades como se fossem as mais benéficas possíveis, e não é. Sim. Eles já tiraram Deus dali, então qualquer coisa serve. É que o conhecimento, ele não gera, assim, uma melhora de caráter, né, pastor? Não melhora o ser humano. Não tem caráter, não tem valor, não tem nada. É você gerar uma sociedade para o consumo. Você vive porque você consome, e a economia é a base, né? Não existe outra coisa. Até por isso que os esquerdistas se corrompem, porque eles precisam da economia. Eles precisam da economia para eles, para sustentar os feitos malignos, né, do partido deles. Gringaldinho, tá bom. Eu sempre esqueço, a hora de substituir é que eu esqueço. Mas é isso, pastor, que eu ia falar isso, né, realmente. Tá bom. O Lúcifer, ele explorou as possibilidades, o mal, ele era só uma possibilidade, ele era uma possibilidade, né, e a gente sabe que os primeiros anjos, os príncipes, sabiam disso, né, porque os mais próximos de Satanás ali, de Deus, aliás, né, estavam e tinham na mente essa coisa toda, só que o foco resolveu explorar, é isso, né, resolveu. O foco do amor a Deus não pode ser tirado, né, você vê que qualquer anjo, qualquer ser que tirar o foco do amor a Deus, corre perigo, né, e o inimigo jogou o foco do amor dele nele mesmo, né, no ego, né, ele não jogou em Deus, né, nós temos que jogar o nosso foco em Deus, né, colocar todo o nosso foco em Deus, entendeu?
Então, essa é a ideia. Porque se nós, qualquer anjo, qualquer ser, colocar o foco de forma diferente, dá problema. Então, irmãos, a próxima aula nós vamos estudar os anjos, depois nós vamos falar sobre Jesus, o Filho de Deus e o Pai. Aí depois nós vamos entrar na história, porque aí a gente já sabe um pouco. Eu vou só colocar aqui a guia da criação, ó, a história da criação, tem essa guia aqui, e tem uma outra aqui, que eu tenho 2 textos que eu fui fazendo separado, e eu não juntei. Então, uma hora eu vou pegar um de um lado, outro do outro, tá? E tem esse daqui, o início de tudo. Tá? E aqui eu vou colocando as coisas, tá certo? Como que era no princípio, o que que aconteceu, o cosmos antes da queda, como se formou o bem e o mal, né? E aí o mundo das possibilidades está aqui, ó, em azul, né? Como que era o reino sacerdotal antes e tal. Mas assim, tem algumas coisas que não são exatas, né? Eu não vou bater o martelo que é isso, são especulações e estudos, né? Houve a rebelião, né? O que está na Bíblia a gente vai vendo aqui pelo que está escrito, né? Toda vez que tiver em itálico, o texto é da Bíblia, tá? O texto não itálico é o texto meu. Ou tirado de algum outro lugar, mas quando tira também de algum outro lugar, eu também referencio, né? E aí, quando eu quero chamar a atenção, eu coloco perguntas assim, ó, no meio do texto. Tá? Então, nós vamos indo aqui, porque é a primeira vez que a gente está dando e a gente não tem um material totalmente. Aí a era antiga, tá? E depois vai ter a nossa era e a era futura. Eu dividi em 3 eras, tá? Então é isso aí. Tá? Então está encerrada a aula de hoje. Próxima aula nós vamos falar sobre os anjos, né? É engraçado, irmãos, assim, quando eu comecei a falar sobre anjos, eu fui estudar, eu não sabia que existia estudos profundos sobre anjos, né? Existe até um livro, eu tenho até um livro ali, dessa grossura assim, só sobre anjos, tá? Que já foi estudado até na Idade Média. Vários filósofos estudaram os anjos, né? E eu era muito ignorante a respeito disso, é claro, tinha recebido até visita de anjo nas lições de revelação, mas não sabia nada. E eu achava que não tinha tanto material, e tem, né? Mas a gente não pode dizer assim que aqueles estudos são 100% verdadeiros, que está tudo ali exatamente como é, porque foram também especulações dentro de versículos, né? Como a gente especula também em cima de algum versículo. Às vezes tem coisas que Deus dá e diz, não, é assim mesmo, fica tranquilo que é assim mesmo. Tem coisas que a gente especula, tá? Então não é assim uma coisa que eu vou dizer assim, ó, acredite nisso aqui 100%, porque assim diz o Senhor. Não, não é isso, tá? Por favor, tá? Levem tudo ao Senhor em oração, como está escrito lá nos vídeos, né, do YouTube, e aproveite aquilo que você puder aproveitar. Se alguma coisa abater o seu coração, né, ore a Deus, peça para tirar, porque às vezes tem até profecia e revelação que deixa a gente abatido, né, porque a gente tem algum conflito em algum lugar. Mas, sabe assim, é o seguinte, quando a gente tem como eu falei na última live, né, você vai numa consulta de $500, tem que conversar tudo com o médico para sair curado. Quando você detecta qualquer conflito em você, qualquer palavra que gera conflito na sua mente, seu coração, ore, porque é ali que Deus quer te curar, né? É o dedo na ferida. Então, o certo, irmãos, é nós sentimos paz, gozo, alegria, todos os frutos do Espírito. Essas coisas são sinais, né, de bactérias e vírus espirituais ainda na nossa mente, tá? No nosso coração. Então, a gente tem que trazer a presença de Deus para ser curado. Pode falar, irmão Daniel. Por acaso, agora o pastor Lucas, com essa conversa, fez-me lembrar uma coisa que eu já tinha. Eu vou ligar a câmera, que eu, quando falo, gosto de aparecer. Que é para verem a expressão, não é? Uma coisa que eu também já tinha chegado à conclusão, pronto, já há algum tempo, já há bastante tempo. E aí é que é a parte em que eu não vou dizer que tenho medo, mas temo Satanás. É em 2 partes. É a parte
em que ele usa outras pessoas, ultimamente tem-me acontecido imenso, ele usa outras pessoas para me perturbar. No trabalho, então, é constante. É constante. Nota-se perfeitamente que só mesmo o facto, até mesmo ter esta cruz aqui ao peito, irrita tanta gente, e ele usa essas pessoas. Essa é uma parte. E há outra parte que ainda é mais sinistra. E esta parte aqui, pronto, eu não sei se vocês vão concordar comigo ou não, mas eu já dei por Satanás estar a mimificar a minha própria voz na minha cabeça. Ou seja, a pôr-me pensamentos na minha cabeça com a minha própria voz, como se fosse eu a pensar e eu saber que aquele pensamento não é meu. E eu ver, que é isto? Isso acontece. Este pensamento, exato, e eu pensar, este pensamento não é meu, mas eu imediatamente tenho que me isolar e tenho que orar, e se eu não conseguir orar, se eu estiver num sítio barulhento, eu tenho que fechar os olhos ou alguma coisa e falar, pai, por favor, limpa a minha cabeça, sonda a minha cabeça e tira já o que é que está aqui, porque a pessoa, pronto, de alguma forma eu sei que aquele pensamento não é meu, mas a voz é igual. E se for uma pessoa que não esteja, que não viva com o Santo Espírito e que não vive em oração, não vive uma vida, pronto, o mais próximo possível de Cristo, a pessoa não consegue identificar e vai começar a pensar que aquilo são pensamentos dela, e a pessoa pode até agir segundo aqueles próprios pensamentos. Ou seja, ele não é astuto, ele é de uma... Epá, sério, isto é ele é de uma astúcia. Lá está, é assustador. É assustador. E fala na primeira pessoa. E isso, veja bem, gente, essa descoberta de que Satanás imita a sua voz dentro do seu pensamento, fala na primeira pessoa, não é uma coisa velha, não. Eu nunca vi crentes antigos falar, é uma coisa nova, quer dizer, é uma revelação nova, é uma libertação nova, porque muita gente se deprimia muito antigamente porque achava que era dele. Então, hoje em dia tem vídeos no YouTube explicando pessoas que já constataram isso, eu já constatei, né, na minha própria pessoa, agora o irmão falando a mesma coisa. E outra, quando você vai orar por alguém, tudo que está acontecendo naquela vida daquela pessoa vem sobre você. Então, quando eu fui orar para o meu irmão, que estava acontecendo coisas na vida dele, veio sobre mim, sobre os meus parentes, a minha mãe, várias pessoas que eu oro, tudo que está acontecendo naquela vida vem sobre mim. Então, é outra coisa que a gente também tem que perceber. E não pode desistir, é claro, não pode desistir de orar, porque nós amamos e queremos as pessoas salvas. E é por isso que nós temos que ser firme. Pus sem querer a mão no ar. Foi sem querer. Tá bom. Vamos orar então, irmão. Você já deu 9h30. Hoje faltou muita gente, faltou minha tia, a irmã Célia está aqui, faltou a irmã Dulcineia, faltou a irmã Lidiane, faltou minha irmã, minha tia, a irmã Dulcineia, a irmã Lidiane. Bom, a pastora Nilva deve estar aí junto com o pastor John. Opa, chegou a irmã no finalzinho. Pois é. Então, aí eu mando sempre o convite pessoal para todo mundo, quem não tiver no grupo, ou recebe pessoalmente, porque às vezes eu esqueço, né? Ou recebe no grupo Guerra Celestial. Então, todo mundo aqui que está matriculado, está no grupo Guerra Celestial. Tem o grupo Guerra Celestial no Telegram, certo? Que tiver lá no Telegram, e o grupo Guerra Celestial no WhatsApp. Então, no Telegram, a última aula pegou strike, eu coloquei dentro do grupo, tá? Quem não assistiu a última aula, pegou strike lá, eu não sei o que foi que eu falei, eu não consegui identificar. Teve a 39ª aula do curso passado, também pegou strike, eu identifiquei, eu apaguei e consegui retirar a parte que estava falando. Ficou deficiente a explicação, né, mas... E dessa eu coloquei no Telegram. E da outra vez eu também coloquei no Telegram, eu divido em 2, porque aí cabe no Telegram e tá aí, tá? E tem o WhatsApp, tem o grupo Guerra Celestial. Deixa eu olhar aqui quem que tá aqui no grupo Guerra Celestial do Telegram, porque aí a gente já confere aqui os membros, né? Aqui, ó, são 17 membros. Dulcineia, Ezequiel, Pastor João, Gina, o irmão Daniel, o Gustavo, o irmão Estênio também faltou na aula. A Márcia Sanches foi a primeira a se matricular no curso. A Lidiane, a Sabrina, a minha tia Ricarda, a Sandra Fortes, que ela só assiste depois, algumas pessoas só assistem depois, a Flor Luz também, ela não está aqui, ela saiu, mas ela só assiste depois, e a gente comenta, depois ela manda comentários para mim.
Eu não estou no Telegram. Daniela, você não tem Telegram ou você não está no grupo do Telegram? Qual que é da história? Todos os grupos são repetidos, o que sai num, sai no outro, tá? Então vamos para o grupo do WhatsApp aqui. É só, gente, esse grupo é só uma forma de organizar as chamadas, né? Das lives, né? Então aqui, vamos lá. Ó, existe uma comunidade chamada Amados de Jesus. Aqui. Amados de Jesus. Nessa comunidade está a igreja Shekinah, né? Tempo do Fim. Tem várias igrejas aqui, vamos dizer assim, né? Como o pastor João sempre fala, né? Quem cuida de gente é pastor e quem tem comunidade é igreja, né? Então tem o pastor João, né? E tem o pastor Jones e a pastora Nil. Ixi, agora está desfocado. Então, está brilhando aqui. Então, aqui dentro, ó, tem todos os cursos viram grupos anteriores, tá? O curso era se preparando para as bodas, né? Caminhando com Jesus para as bodas, ficou se preparando para as bodas. O curso, no princípio e no fim, que era um curso anterior a esse, que era um curso mais básico, esse curso aqui é mais profundo, né? Como o abecedário, né? Esse aqui já é mais profundo. Então eu tirei, porque acabou o curso, não tinha sentido, mas aqui tem o Guerra Celestial. Esse aqui, ó, os membros, vamos lá. Tem a Andréa Forte, que ela assiste depois, Daniele Bellini está aqui, tá? Que acabou de falar, mas no Telegram não tá. Se você entrar para o Telegram, eu ponho você lá. Vou procurar você lá. Então tem a irmã Alexandra Levi, que eu acho que também está no Telegram, vamos ver, eu não tenho certeza de quem que está no Telegram, quem está aqui. Eu sei que aqui, Alexandra... É engraçado, a irmã Alexandra não está aqui, eu vou colocar ela aqui, porque ela está no outro, né? Adicionar membros. Vamos colocar, deixar em uniforme, né? Um outro. Alexandra Levi. Pronto. Eu não sei se ela saiu, se ela entrou. Eu não sei. Agora vamos para aqui. Aqui tem Alexandre Levi, Mangina, irmão Estênio. Deixa eu ver, o irmão Estênio está lá. Tá. Lidiane, a Lidiane acho que não está no Telegram, né? Ah, tá. Tá no Telegram, Márcia, pastor Jones, pastora Nilva, a minha tia Ricarda, tem mais 3 aqui no WhatsApp que entraram porque viram o convite, né? Odete, Ana e Vitor Hugo. Mas eu acho que eles assistem no YouTube. Normalmente, no canal do pastor João, os meus vídeos ficam tem mais visualizações, 50, 90, 100, 200. No meu canal é 30, no máximo quando tá bem é 50. Tá? No meu canal. Mas sempre tá duplicado, tá? Eu deixo duplicado porque tem gente que não vai na live de sábado, não sei porquê, não sei, talvez vá no culto à noite e não frequenta as lives, então não assiste nem o canal do pastor João, mas assiste o meu canal. Tá? Eu faço essa coisa aí, essa divisão, porque como eu trouxe umas pessoas, né, eu tinha um grupo na época da Pampam, nos Jogos Pan-Americanos de 2019, que durou 3 anos e meio. Então, eu trouxe muita gente. Aí eu falei, gente, eu estou indo para a Igreja Shekinah. Eu tinha um grupo de assistência, foi aberto lá. Eu tinha o grupo de estudo bíblico, o grupo de hebraico, o grupo de Tempo do Fim, o Tempo do Fim é do canal, é do próprio canal. O grupo de hebraico, tinha o grupo de assistência dos santos. Aí eu falei, gente, eu vou para lá. E veio a irmã Gina, veio todo mundo para cá. E as pessoas, alguns já participam da Santa Ceia no sábado, né? Que a gente sabe que está na igreja confirmadamente, são aqueles que vêm na Santa Ceia ou que vão na live do pastor João. Deveriam ser todos partilhados pelos canais uns dos outros mesmo, para espalhar mais os vídeos. Irmão, a gente faz todo o esforço, mas não sei, de alguma forma fica no tamanho que está, Deus é que sabe a hora que vai crescer, eu não sei. O site do pastor João, os Mistérios de Deus, é muito conhecido no mundo inteiro, ele mesmo colocou um mapa lá, está espalhado no mundo inteiro, pessoas do mundo inteiro veem o site do pastor João. E o canal do YouTube, os Mistérios de Deus. Tem os Mistérios de Jesus também, que é um paralelo dos Mistérios de Deus, é um backup, né, dos Mistérios de Deus, mas é um canal muito visto. Isso não tem problema nenhum. Se a gente sai lá no canal do pastor João, tá tranquilo. E tem gente que foi para Eren
E tem gente que foi para a Vic por causa do pastor João. Tá com um canal aí, Profecias do Fim, Apocalipse Tempo do Fim, vários canais no YouTube que estão traduzindo a Eri e a Vic porque vieram assistir o canal do pastor João. Né? Depois que o pastor João fez algumas traduções da Eri e da Vic, aí essas pessoas começaram a fazer e tá divulgando. Então eles divulgam, né? E até no canal Nibiru Brasil tem gente, de onde veio a Daniele, né? Eu acho que ela... Daniela, você veio de qual canal? Do Nibiru Brasil ou do irmão Yeshua? A irmã Márcia veio do irmão Eduardo. A Lidiane, eu acho que veio também. Então já veio de lá. Mas não tem problema, não. Isso para mim não tem problema, não. Para mim, contanto que vocês estejam preparados. O meu objetivo, veja só, eu sempre falei desde o começo aqui, eu não... Também do irmão Eduardo. O meu objetivo é preparar vocês para o arrebatamento e para a noiva. Eu não dou o curso visando conhecimento místico, conhecimento isso, conhecimento daquilo, não. Cada um que quiser mais conhecimentos em determinadas áreas, vai para esses canais. Mas aqui, assim, eu quero que você esteja as vestes brancas para ser arrebatado, né? Aqui a gente não dá nem tanto estudo bíblico assim, de versículo por versículo, literatura por literatura, não, porque nós queremos o nosso coração, mudar o que está precisando mudar no nosso coração para estar preparado. Porque eu me coloco assim, né? Eu quero estar preparado, seja o que for, mas eu quero estar preparado. Tá bom? Vamos orar então? A minha família, eu sinto que a minha família não está preparada para o arrebatamento nem para a volta de Jesus, mas eles não vêm assim, eles não vêm aqui. Só vem a minha tia Ricarda e minha irmã Gerciane. Tem um monte de outros lá. Não vem. Quem vai orar para nós? Para mim encerrar a gravação aqui? Agradecendo. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma polêmica sobre a explicação do inimigo, como que ele é e tal, por favor, coloquem, seja claro, né? Não carreguem peso. Não carreguem peso, tá? Sejam leve. Não concordei, pastor Lucas e tal. Não tem problema. Eu largo, se você provar que eu estou errado, eu largo na hora. Mas aí tem que Deus mostrar, né? Eu não carrego nada. Não tenho pretensão de estar certo. Eu tenho pretensão de obedecer e ser fiel. Não quero estar certo. Tá? Então, estou sempre disposto a ouvir. Então, eu sei que às vezes a gente tem umas ideias meio duras na cabeça, mas... Porque todo mundo tem um ponto cego, irmão. Quem dirige, tem um ponto cego lá atrás, né? Que o motoqueiro passa e você vê lá na frente do espelho, pô, mas de onde surgiu esse motoqueiro? Sempre eu tomo susto, né? Na vida espiritual, todo mundo tem um ponto cego, só que as pessoas não admitem. Eu admito que eu tenho um ponto cego. Em alguma coisa eu estou errado, eu não sei o que é. No dia que eu souber, talvez o ponto cego muda para outro ponto. Mas alguma coisa está errada, né? Todo mundo tem um ponto cego. Todo mundo tem erro em algum lugar. Todo mundo sabe alguma coisa. Deus não dá tudo para um só, né? E nós não sabemos tudo. Ou seja, você pode dizer assim, eu não sei. Eu aprendi isso com o Olavo de Carvalho. Você não precisa mostrar que sabe. Tem pastores aqui no Brasil que não quer mostrar que não sabe. Ele dá uma explicação, dá uma enrolada para a pessoa, mas não fala, eu não sei. Baixa a guarda, eu não sei. Eu tenho uma opinião, mas não presta. Eu falo, eu jogo fora a minha opinião, não presta. Tá bom? Ninguém vai orar? Então eu oro. Agradeço, então. Vamos lá, então. Que a gente precisa encerrar, porque a aula fica 1h30, e depois ninguém assiste, né? Fica muito longo, o pessoal já vai pôr em 1.5, 1.2, né? Amém? Então vamos orar. Senhor Jesus, amado Deus, obrigado por esse dia, por essa luta que foi hoje, muita luta hoje. Acordei de manhã, tinha torneira sem funcionar, coisa suja, o cachorro com tanta coisa, a cachorra no cio, outro cachorro latindo o dia inteiro. Foi um dia muita luta, muito ataque de todo lado, né? A gente tendo que proteger as coisas para não estragar. Aqui nós estamos tendo muito ataque com estragando coisas, a porta quebrou, eu preciso pagar uns R$2.000 para consertar a porta, que é muito cara. Nós temos ainda o nosso projeto da caixa d'água que nós não conseguimos concluir, o puxado da Engie, mas nós não queremos dar ênfase para isso, embora eu tenha repetido tanto isso, mas parece até que... Mas eu só estou preocupado porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de deixar nada pendente.
E eu não gosto de começar nada se eu não vou terminar. E eu estou com esse projeto da caixa d'água porque nós precisamos ter independência de água, se surgir qualquer problema, independência de luz elétrica. Quando o vizinho está soldando lá com a máquina de solda, a gente não consegue ligar a caixa d'água aqui, a nossa rede elétrica fica comprometida, não sei o que aconteceu com esse transformador da região. Por favor, Pai, resolva isso para nós, porque toda vez que o vizinho usa muita corrente elétrica, a gente não consegue ligar as coisas aqui. Eu peço até que essa chácara seja totalmente sustentável por Ti, Senhor. É o meu desejo, eu não quero depender do homem, quero depender de Ti. E também não quero ficar preso a essa chácara se for para dar para o pastor Jones, se for para dar para a pastora Nilva, se for para dar para o pastor João, quando ele vier para o Brasil, eu dou de todo o coração. Vou ser por 144 mil, vou trabalhar em missões, vou para onde o Senhor mandar, não quero peso nenhum, não quero nada me prendendo, Senhor. Por favor, me ajude a buscar a Ti mais durante o dia, porque eu senti que eu estava trabalhando demais, um corpo cansado. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida, nunca cansei o corpo, mas eu queria experimentar esse limite também no meu corpo, que eu nunca tinha experimentado. Eu sempre fui uma pessoa intelectual, eu sempre cansei demais a mente e pouco o corpo. Não conseguia dormir porque era o corpo que não estava cansado, mas a mente cansada e não dormia. Mas agora eu durmo, que o corpo está bem cansado, mas às vezes aparece durante a madrugada com o corpo cansado e tudo, batalhas espirituais que eu levanto para orar. Ó Deus, em nome de Jesus, eu coloco nas Tuas mãos. Essa noite eu tive um sonho que eu não entendi nada. Eu vi a minha esposa ela parecia que estava com a cabeça rapada e o cérebro dela, a parte de trás, estava ressaltada como um crânio diferente de um crânio humano. Eu fiquei assustado com aquilo, assim. Eu coloco nas Tuas mãos a vida dela. Tu sabe que ela sofre de esquizofrenia. Eu tenho sonhado ela voltando, Senhor. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho sonhado que a Angie não está mais aqui, eu não sei o que vai acontecer, esse sonho é verdadeiro. Enfim, às vezes a gente fica atribulado com os sonhos que a gente tem. Até o pastor Jones também falou que está tendo sonhos muito trevosos. Eu sempre tive sonhos trevosos, muitos sonhos trevosos, Pai. Põe em paz, põe a luz em nossos sonhos, luz em nosso coração, elimine as trevas. Teve uma época que eu sonhava muito sendo perseguido, tendo que andar sobre os telhados das casas, tendo que voar, porque o inimigo queria me pegar, e eu creio que isso faz parte dos últimos tempos. Por favor, nos prepare, porque o Senhor já começa a anunciar que as coisas no mundo vão acelerar agora. Parou o tempo do descanso, e agora nós vamos entrar em marcha, numa outra marcha. Prepare o nosso coração, estamos aqui nesse curso Guerra Celestial, Senhor, para preparar pessoas para estarem firmes, Senhor, na fé, que o nosso coração esteja totalmente rendido a Ti, Senhor, ainda que as nossas palavras não sejam suficientes, mas queremos que o Senhor nos quebrante, nos atinja no âmago do nosso ser, da nossa alma, para que não haja reversões, Senhor, e nem retrocedimentos para o mal, mas estejamos firmes e andando para frente, para junto de Ti, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Por favor, abençoe o coração, Pai, de todos os que estão aqui, pastor João, pastor Jones, pastor Aníbal, irmão Daniel, irmã Daniela, irmã Célia, irmã Márcia, irmão. Todos os irmãos que assistem depois, abençoa o coração deles, Pai, tira o mal, tira o pecado, tira as coisas que estão incomodando. Vai fundo, Senhor, vai bem fundo mesmo em cada um, Senhor. Eu sempre peço uma tomografia de alta resolução, que o céu, que Tu faças com Teus anjos sobre a minha alma, meu coração, para não haver resíduos para inimigo. Não gosto nem de nenhum resíduo, nenhuma poeirinha. Sempre o pastor João também fala da poeirinha. Eu quero estar limpo, 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 limpo para Ti, Senhor. Por favor, me ajude nisso. Mas às vezes a gente entra numa circunstância criada pelo inimigo, onde a gente se afadiga, se preocupa, muda o foco, perde o foco. Por favor, Pai, nos perdoe, nos refaça tomar o foco, retomar a posição, retomar o caminho e andar sobre Tuas pegadas. O Senhor pisou aqui, nós pisamos junto, Pai. Nem para trás e nem para frente. E nos abençoa o nosso coração, nos estende o nosso coração com mais amor, que amor não precisa ter limite para o amor. Nós amarmos a Ti acima de nossas vidas e ao nosso próximo e a todos, Pai, em nome de Jesus.
porque somos amados por Ti, que nós reconheçamos esse amor que o Senhor tem por nós para podermos retornar, reverberar esse amor. E também cura as enfermidades, Pai, se alguém tem a opressão do inimigo, eu sei que eu estou sendo liberto, Pai, porque eu já não tenho o mesmo nível de guerra espiritual que eu estava tendo antes, eu já me sinto mais profundamente em paz. Sempre eu questionava aqui com o pastor João, com o pastor Jones nas lives, Senhor, os níveis que eu tinha de angústia, de luta, mas eu estou me sentindo melhor, Pai. Obrigado por isso, que a unção de pastor realmente faça o seu trabalho dentro de mim, que eu possa realmente consolar a vida, ser um pastor segundo o teu coração mesmo, Pai, como o Senhor espera que nós sejamos, que cuida das ovelhas, que ama, que não maltrata, mas fala com benignidade, com bondade, com mansidão, e ajuda todas as ovelhas, porque se sente mais fraco do que uma ovelha, porque já passou por tantos processos, tanta dificuldade, está treinado para consolar qualquer dor, qualquer dificuldade, Pai. E assim que eu me sinto, Senhor, uma pessoa que foi triturada, batida no liquidificador, foi chacoalhada, e qualquer coisa que alguém me conte não me espanta, Senhor, porque eu já passei por todo tipo de luta. Eu quero ajudar todos os meus irmãos, as minhas irmãs, todos os que estão aqui a estarem com aquelas vestes limpinhas, 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 branquinhas para subir. É esse que é o propósito dessa live, desse culto, desse estudo. Eu não estou trazendo conhecimento, porque eu também não gosto só de conhecimento. Conhecimento sem transformação do coração não serve para nada, só dá tropeço, e o inimigo usa até do próprio conhecimento para nos enganar. Por favor, Pai, nos dê mais e mais da comunhão contigo, dos dons para servir, do amor, né, que é sobretudo, o amor em tudo, por ti, a motivação certa, para não buscarmos o nosso eu e nem ter orgulho de nada, nem de fazer, nem de ter, nem de ser, nem de saber. Qualquer orgulho caia por terra. E abençoa, Senhor, as nossas lives, que são todos os sábados, que a luta é grande, Senhor, para chegar na live do sábado do pastor João, ou mesmo numa Santa Ceia dos sábados, a luta que nós travamos contra o inimigo. Por favor, nos sustente. Cada vida, cada palavra, cada coisa que nós tratamos, Senhor, tem um preço. E o preço está nas nossas buscas, nas nossas orações na madrugada, nos jejuns, nos clamores, Pai. É uma vida, Senhor, realmente sacerdotal, uma vida de esforço, que nós não murmuramos. Eu não murmuro, Senhor, eu estou feliz. Sou feliz de amar, sou feliz de ajudar, eu só quero força, porque tem hora que parece que a gente vai fraquejar, tem hora que parece que a gente vai cair, vai retroceder, e a gente não quer pensar nisso, Pai. Eu tive uma última visão, Satanás me procurando, Senhor, estava me procurando, e eu fiquei quietinho, e ele passando para lá e para cá, e o Senhor ali comigo, me dando conforto, para eu ficar quietinho ali, e ele foi embora. Eu não sei, Senhor, o que significa isso, mas peço que o Senhor me esconda todos os meus irmãos, debaixo das tuas asas, como no Salmo 91, Pai. Por favor, quem estiver passando qualquer coisa, seja a irmã Célia, seja a irmã do Ciné, seja a irmã de Lidiane, qualquer uma das irmãs, dos irmãos, das ovelhinhas, Pai, por favor, Pai, protege, esconde, limpa, tira as feridas, tira as dores, tira as machucaduras e sara, Pai. Dá o repouso, dá o descanso, dá o renovo. E se for enfermidade, dá a cura, e se for coisa material, dá o sustento. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Amém, amém, glória a Deus. Boa noite. Oi, pastor Lucas. Boa noite a todos. Boa noite aí, pastor. Boa noite, boa noite. O irmão Daniele, o irmão Eduardo, eu gosto muito dele, viu? Eu gosto muito, eu aprendi muita coisa com ele, viu?